Queridos, amados irmãos e irmãs, nosso amado povo de Deus, da paróquia São Benedito, de Petúnia, nos alegramos por festejar, celebrar a doação total a Deus que fizeram os grandes homens, São Pedro e São Paulo, suas vidas consumidas no amor, suas vidas entregues, doadas, existidas, realizadas no amor total, no amor generoso, ofertadas a Deus. Quantas vezes nós arrependemos de não ter feito algo que alguém nos pediu, por exemplo, de não ter escutado uma pessoa quando queria um minutinho, de não ter ajudado alguém, de não ter dado o nosso melhor em alguma coisa, das nossas faltas, das nossas incompletudes, como em algum momento quando não somos completos em algo, quando não damos o nosso melhor em algo. São Paulo e São Pedro, sobretudo São Pedro, na sua convivência com o Senhor, teve a graça de, no seu processo de conversão, de amizade com o Senhor, de ir se doando cada vez mais, de ir realizando a sua vida. Talvez quantos têm um certo vazio no coração por ainda não ser realizados. Pegando uma frase, um pensamento simples, é importante fazer o que gosta e gostar do que faz. São Pedro era um pescador, homem simples. Alguns dizem que nem era alguém dado aos estudos. Jesus o chamou, abandonou tudo para ser pescador de corações, de almas para Deus. São Pedro, como nós vimos ontem na nossa live, era uma pessoa instável. No momento queria dar a vida por Jesus, depois negou Jesus. Mas nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus o chama de rocha, pedra. Foi a amizade, a convivência com o Senhor que fez de São Pedro esta rocha, esta pedra. Foi o trato, o diálogo, a oração, o amor por Jesus que fez de São Pedro este homem firme, sólido na fé. Tão sólido que toda a igreja, desde aqui, Brasil, América, Europa, todo o mundo, toda a igreja católica é fundamentada em São Pedro, primeiro Papa. Por isso, desde São Pedro, já se tem ao longo da história 266 papas. Pedro, João Paulo I, Francisco, Bento, uma sucessão ininterrupta. São Paulo, outra grande coluna da igreja junto com São Pedro. São Paulo evangelizou em vários lugares, escreveu várias cartas, nos ensinou várias coisas. Grande missionário de Deus. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. São Paulo, decapitado. São Paulo deu testemunho de Jesus onde quer que Jesus o mandou. Testemunhou com coragem. Testemunhou em Roma. Testemunhou para todos que Jesus enviou. Teve seus discípulos também. São Pedro e São Paulo nos ensinam a acreditar mais em dois pontos que são muito desacreditados hoje em dia. O primeiro, tradição. Quantas pessoas amam novidades? Quantas pessoas amam a modernidade? Me entendam bem o que quero dizer. Todos nós vivemos no contexto da modernidade. Mas quantas pessoas parece que repugnam, quase que têm nojo daquilo que é tradicional. Valores tradicionais, por exemplo, casamento, família, obediência, amor aos pais, respeito ao corpo, respeito à vida que é gerada desde o início, entre outros valores. Outra coisa que São Pedro e São Paulo nos ajudam a resgatar:
comunidade, instituição familiar, entre outros. Hoje em dia, infelizmente, parece que quase prevalece tudo que é moderno, inovação e individualismo, egoísmo. Parece que quase tudo é relativo, quase tudo vale somente se é a partir da minha opinião, da opinião e dos valores do eu. Não é o que nós vimos em São Pedro e São Paulo. São Paulo nos dizia na sua carta que escreveu, na sua segunda leitura de hoje: combati o bom combate, guardei a fé. Queridos irmãos e irmãs, oxalá que Deus nos ajude a dizer combati o bom combate também, neste tempo de pandemia. Às vezes dá-se a impressão de que até parece que este vírus é uma arma química ou biológica. Às vezes até se dá a impressão de que a humanidade repete-se o erro da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha quis constituir uma raça pura, uma raça só de alemães. Tem um livro muito interessante, chamado Admirável Mundo Novo, de um teólogo inglês, se eu não me engano, Aldous Huxley. Neste livro, o teólogo e escritor coloca que há vários tipos de pessoas. Pessoas alfas, pessoas ys. Os alfas são os melhores, intelectualmente falando, se destacam em tudo. Os ys são aqueles que foram fabricados já. Não existe mais maternidade neste livro, nesse admirável mundo novo. Todos nascem de forma pela ciência, a fecundação in vitro, enfim, os métodos científicos. E esses Y são os que servem, são os, perdão pela expressão, mas é usado pelo autor, os quase que retardados. Ou seja, nascem simplesmente para trabalhar os trabalhos mais humilhantes e mais chatos. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos dê senso crítico, que Deus nos dê consciência crítica, para ter a coragem de São Paulo e São Pedro, lutar pelos valores, lutar por nossos ideais, lutar pela fé, não nos conformar a tudo aquilo que a televisão nos mostra, a tudo aquilo que a mídia prega e ensina para nós. Tem outro livro muito interessante, chamado 1984. Neste livro, o autor diz assim: todas as estatísticas são dadas e mostradas pelo governo. Nesse sentido, que segurança que nós temos para acreditar em estatísticas dadas e mostradas pelo governo? Será que não seriam manipuladas, como diz um autor de um outro livro, que fala sobre a ideologia de gênero e a família? Irmãos e irmãs, São Paulo e São Pedro eram homens normais como nós, cheios de falhas, cheios de limitações. São Paulo, por exemplo, mandou matar os cristãos antes de sua conversão. Porém, depois da graça de Deus, depois da ação de Deus em suas vidas, se tornaram homens cheios de coragem, cheios de determinação, de força de vontade. São Pedro certa vez disse: importa mais obedecer e temer a Deus do que aos homens. Que o Senhor nos ajude a, no lugar de ter medo de que se espalhe alguma enfermidade no mundo, a espalhar o Evangelho, a espalhar a graça de Deus, a espalhar a fé, a doutrina de Cristo. O Padre Paulo Ricardo tem uma frase sobre a igreja, quando ele diz que a igreja está fleumatizada. Entendam bem, no sentido ele quer dizer que está morna, apática, como a água parada. Povo de Deus, será que os nossos corações foram tomados pelo medo? Será que não somos manipulados? Pensemos juntos. Se alguém quiser manipular uma pessoa, a área mais fácil de manipular é o medo.
seus medos, seus temores. Não foi por acaso que um pensador da Idade Moderna, Nicolau Maquiavel, escreveu no livro O Príncipe: para os reis absolutistas, é melhor ser temido do que amado. Pois se alguém põe medo a outra pessoa, aquele que tem temor faz tudo o que é mandado. Não estou dizendo para desobedecermos normas e orientações, não é isso que eu digo. Mas digo para que tenhamos mais consciência crítica, mais senso, não nos deixarmos manipularmos, pedir ao Senhor sabedoria, discernimento e inteligência. Não deixarmos de viver, de existir, de amar, de relacionar, por tudo aquilo que nos é mandado fazer de forma acrítica, sem criticar, sem questionar. Irmãos e irmãs, Jesus nos disse no Evangelho, dizia a Pedro: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio X teve a coragem de abrigar judeus no Vaticano. Os judeus, como todos sabemos, foram perseguidos por Hitler e a Alemanha. Ele teve a coragem de quebrar o conformismo, de ir além do medo, de fazer o extraordinário. Que o Senhor nos dê a coragem também, de não nos conformar, de ir além do ordinário, viver a nossa fé, não somente no quarto e em casa, mas em todo e qualquer lugar. O padre São Damião de Molokai foi enviado para trabalhar na ilha de Molokai, na Ásia. Aquele lugar era infestado pela lepra. No momento que a lepra não tinha cura, ele trabalhou, amou, serviu, mas contraiu a doença. Que isto nos ajude e nos ensine a ter mais medo de pecar do que de morrer, a não negar o Senhor, não negar a nossa fé, a viver a fé com toda alegria. Nossas vidas têm muito mais sentido quando nós colocamos nas mãos de Deus e vivemos como nós rezamos na doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, pela humanidade, pelos outros, como Maria. Rezemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu